Fala aí, povo mais feliz e abençoado da terra, tudo bem? Este é o quadro A Terra é Boa, meu nome é Anderson Pinho, seja bem-vindo. Muito bem, povo abençoado de Deus, voltando a tratar sobre o tema sendo positivo em um mundo negativo, estaremos falando um pouco sobre o profeta Elias e colocando algo particular sobre nós. Se nós não tivermos a consciência do amor e do poder de Deus derramado sobre a nossa vida, pode ser que alguns dias nós acordemos lá em cima e outro lá embaixo, dependendo da circunstância ou da situação que nos está ocorrendo. Vai acontecer isso exatamente como falei com o profeta Elias. Olha as características que eu coloquei, está lá em 1 Reis capítulo 18. Elias vai orar e o fogo vai cair do céu. Primeira característica. A segunda característica que vai acontecer com esse profeta tão abençoado da parte de Deus: ele mata 450 profetas de Baal, ou seja, aqueles que não estavam se desvirtuando, se desvencilhando, tanto pessoalmente quanto o povo de Israel, da presença de Deus. Então ele ora e o fogo cai do céu. 450 homens são mortos naquele dia. Outra característica: Elias ora e depois de mais de 2 anos, cai chuva sobre a terra. E vai acontecer algo diferente. Jezabel, a rainha, esposa do rei Acabe, na ocasião, vai mandar um recado para Elias, dizendo que diante de todas essas maravilhas que tinham acontecido da parte de Deus na vida dele, ela iria matá-lo. Elias, ao invés de continuar atento ao noticiário do céu e não ao noticiário da terra, ele se desespera. Ele fala como minha avó falava: arranca as calças pela cabeça, fica desesperado. Olha o que a Bíblia vai dizer num versículo. 1 Reis 19, versículo de número 4, olha o que ele vai dizer. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Diante da má notícia, diante daquela situação, Elias vai dizer: já basta, não quero mais, chega, desisto, é o fim da situação, para mim não tem mais jeito, vou jogar o meu boné, acabou. Elias se esqueceu do fogo que caiu do céu, dos 450 profetas que Deus deu condição dele exterminar, que estavam fazendo mal ao povo, e esqueceu que ele fez uma oração e depois de quase 2 a 3 anos, caiu, melhor dizendo, chuva do céu. O inimigo deseja que olhemos para as dificuldades ao nosso redor e diante dessas dificuldades, faça-nos sentir derrotados diante da situação. E uma vez que esperamos pelo pior, Satanás é capaz de assim nos dominar. Quando temos uma atitude negativa, subestimamos as habilidades do Senhor e o seu amor e o seu cuidado para conosco, para com a nossa vida, com a nossa família. O Pai Celeste se preocupa profundamente com seus filhos e não quer que eles sucumbam de jeito nenhum às táticas negativas do diabo, mas pelo contrário, que eles vençam, que nós viemos vencer as forças negativas do inimigo. Olha o que a Bíblia vai dizer, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da nossa vida. A atitude otimista de vitória na vida de Elias estava exatamente aqui, na palavra do Senhor. Separei aqui 3 versículos que, se Elias, diante daquela situação, tivesse lido, guardado no seu coração, teria modificado aquela situação. E dependendo do problema que você está passando, se você guardar esses versículos, podem mudar
completamente o curso, a história da sua vida. O primeiro deles, Salmo 50, versículo 15, diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Isaías 41, 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E termino lá em Jeremias, capítulo 20, versículo 11, mas o Senhor está comigo, como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Os teus perseguidores, os teus inimigos não vão prevalecer diante de você. Guarde aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Permaneça firme, mesmo diante da adversidade. Creia que Deus é contigo, em nome de Jesus. O que Elias precisou no passado, o que eu e você precisamos no dia de hoje, diante das situações pessimistas, das más notícias, é do conselho de Deus. E isto está na sua palavra. Receba o conselho de Deus, a orientação de Deus para a sua vida. Ele te criou, Ele sabe melhor do que eu e você precisamos. Nos próximos vídeos, estaremos falando um pouco mais sobre ser positivo em um mundo negativo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então fiquem com Deus, espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, tenha abençoado a sua vida, em nome de Jesus. Deixa aí no rodapé os comentários, pessoas já têm comentado a respeito de temas, a respeito daquilo que Deus tem falado aos seus corações através das séries de mensagens anteriores. E eu espero que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.